Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de autenticação e autorização em sistemas web. Nessa aula a gente vai falar sobre autenticação e autorização. Bom, esse é um tema que a gente poderia ter falado no início da disciplina, mas eu achei importante apresentar vários outros conceitos antes de fato, distinguir o que é autenticação, o que é autorização. E aí gostaria de trazer aqui a definição juntamente com uma analogia aqui do mundo real com o mundo digital. Bom, a autenticação verifica a identidade digital do usuário. Então, no caso, é só quando eu estou falando que eu realmente sou eu. Né? No mundo real, seria eu apresento meu RG, apresento meu CPF, apresento algum tipo de documento onde eu consiga provar que eu sou o Ângelo Assis, o professor Ângelo Assis do GTI, alguma coisa desse tipo. Tudo bem? No mundo digital, o que é isso? É quando a gente entra o usuário e senha. Quando a gente faz a autenticação mesmo, sabe? Lembra quando a gente falou de autenticação básica, que a gente manda o usuário e senha no cabeçalho, qualquer coisa desse tipo, né? A gente fala usuário e senha para a gente autenticar. Ou seja, a gente prova que a gente é quem a gente diz ser. Beleza? Isso é a autenticação. Qual que é a diferença para autorização? Autorização, beleza, eu sei que você é o Ângelo. Né? Alguém pode falar comigo, eu sei que você é Ângelo, mas você pode fazer isso que você está fazendo? Você pode dar aula no GTI? Como se eu apresentasse meu RG aqui, mas não, eu teria que ter uma carteirinha aqui dentro do GTI, talvez, para conseguir dar aula, alguma coisa desse tipo, entendeu? O exemplo que eu dei do mundo real é carteira de motorista. Né? Eu consigo provar que eu sou o Ângelo com a minha identidade, CPF, até mesmo com a minha carteira de motorista, eu também consigo provar a minha identidade. Mas o CPF e o RG, por exemplo, não são suficientes para eu conseguir provar que eu estou habilitado a dirigir um veículo. Né? Não é o suficiente para isso. Para isso eu preciso de uma carteira de motorista, é ela que me dá a autorização para dirigir, o que é diferente de autenticação. Entenderam? Então, verifica privilégio, permissões, isso que é autorização. Então, no mundo digital, é o famoso perfil de usuário, perfil de administrador, perfil operacional, perfil, enfim, depende do sistema que a gente está tratando, né? Então, trouxe aqui só duas telinhas aqui de exemplo, né? Autenticação, a gente coloca ali, faz o sign-in, usuário, senha, login, beleza, logou. Aí, a autorização é o controle de acesso. Quais telas eu vou poder ver dentro desse sistema? Quais operações? Eu vou poder fazer operação só de leitura ou leitura escrita? Eu vou poder apagar algum registro ou não? Tudo isso tem a ver com autorização dentro do sistema. Ou seja, eu já estou logado, mas eu tenho que saber o que eu posso fazer lá dentro. Isso é importante a gente entender, porque o protocolo OAuth, apesar de que ele também trabalha com autenticação e muita gente acha que é só isso a importância dele. O protocolo OAuth, ele foi criado muito mais com propósitos de autorização do que de autenticação. Por isso, lá na aula passada, a gente comentou que o protocolo OAuth, uma das grandes vantagens dele é a proteção aos dados. E eu até comentei também, que o cliente escolhe quais recursos ele vai deixar o cliente coletar lá no servidor de recursos. Então, por isso que a gente está falando dessa diferença importante de autenticação e autorização. Bom, mas ao mesmo tempo que existe autenticação e autorização, digamos, por conta própria, existe também o conceito de autenticação federada e autorização federada. Então, vamos lá, autenticação é o processo de identidade do usuário, verificação de identidade do usuário, é o que a gente acabou de comentar, usuário e senha, beleza, já está ok. A autenticação federada é quando um serviço tipo, terceiriza a autenticação para outro serviço, então tem uma dependência entre serviços para poder verificar a identidade do usuário, entendeu? Então o OAuth já está trabalhando aí na linha da autenticação federada. E existe a autorização, que é a verificação dos direitos do usuário, assim como a gente acabou de dar o exemplo, carteira de motorista no mundo real e perfil do usuário no mundo digital. Também existe a autorização delegada. Novamente, é onde o OAuth está navegando ali, porque a gente concede acesso para outra parte realizar ações em nome de outra. De uma parte realizar ações em nome de outra. Né? Então, o perfil, dá um outro exemplo aqui. Quando a gente está construindo um sistema industrial,
para uma empresa de mineração, siderurgia, não sei, algum automobilística, não sei. Geralmente, grandes empresas já têm lá dentro um AD, né, um servidor LDAP, alguma coisa de autenticação lá dentro. A gente pode construir um sisteminha aqui para fazer a parte comercial, para fazer a parte de planejamento, qualquer coisa desse tipo. E esse sistema vai depender de outro sistema para poder fazer a autenticação e a autorização. Então, eu vou lá no outro sistema, vou buscar os perfis de usuário que eles têm e vou usar isso dentro do meu sistema também, tudo bem? Então, é importante saber a diferença entre isso. Não tem certo e errado, tem aplicações, né? Depende do seu cliente, depende do seu projeto, depende do sistema que você está fazendo, se você vai fazer autenticação por conta própria, federada, se você vai utilizar o protocolo OAuth ou não, se você vai fazer autenticação básica, autenticação com Bearer Token, tudo isso depende do contexto que você está, do sistema, do cliente, por aí vai, tudo bem? Bom, então já entendemos aí a diferença de autenticação e autorização, autenticação para autenticação federada e autorização para autorização delegada. Quando eu falo que a gente busca alguns perfis e a gente vai usar esses perfis para a gente poder fazer uma autorização dentro do nosso sistema, eu estou fazendo um tipo de autorização baseado em perfil. Mas existem outros tipos de autorização. Eu trouxe aqui alguns tipos dele, trouxe 4 tipos aqui. Existem outros tipos, tá? E eu trouxe fiz uma analogia aqui, novamente, com o tipo com uma autorização que a gente pode tentar conseguir ao entrar numa boate, tá? Então, suponha que a gente quer entrar numa boate. Existe o tipo de protocolo que é o ACL, Access Control List. É simplesmente assim, se não está na lista ou não está. Está na lista? Beleza. Pode entrar e pode fazer o que você quiser. Beleza? Esse é um deles. Existe um outro que é o RBAC, que é o Role Based Access Control. Esse aí é o que talvez o mais comum. É o que a gente estava comentando aqui, né, mais cedo, na hora que eu falei da analogia de carteira de identidade e perfil de usuário, é o RBAC, baseado em perfil, baseado em role, né? Então, quer dizer, alguns usuários ali vão ter uma pulseira, e pode ter pulseiras diferentes, né? Pode ter uma pulseirinha amarela que dá acesso ao camarote, pode ter uma pulseirinha vermelha que dá acesso a uma pista, pode ter uma pulseirinha azul que dá acesso a outro tipo de pista, né? Tentando fazer uma analogia aqui com a boate aqui, né? Então, a pulseira é como se fosse o perfil do usuário, tudo bem? É o RBAC. Tem um ABAC que é baseado em atributos. Ou seja, eu sei que você é você, eu sei que eu sou o Ângelo, você é o João, você é a Maria, beleza. Tá nós 3 aqui. Mas a nossa permissão vai ser por idade. Então, de 0 a 18 anos, não pode. De 18 a 35 anos, você pode frequentar aqui. Acima de 35 anos, vai frequentar uma outra parte da boate, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, você tem idade certa. Numa boate, eu acho que é só 18 anos e pronto, né? Passou 18 já pode. E, por fim, o último exemplo aí, né, o Risk Adaptive Access Control. Esse Risk Adaptive Access Control, que é o RADAC, ele é mais complexo, ele precisa de um histórico, né? No caso aí, o exemplo você não esteve em um país com gripe espanhola, por exemplo. Se você esteve em algum país com gripe espanhola, pode ser que você ainda está com a gripe espanhola, né? Se a gente quiser dar um exemplo mais atual, falaria de Covid, alguma coisa desse tipo, né? Mas é só um exemplo aí de um histórico ali atrás daquele usuário que está tentando executar aquela ação, mas ele precisa de permissão. Então, você tem que saber alguma coisa ali por onde ele passou para saber se você vai dar aquela permissão ou não. Então, alguns tipos de controle de acesso, existem outros. De todos os sistemas que eu trabalhei, assim, eu acho que a maioria era role-based, né, por perfil de usuário, mas é legal saber que existem outras opções também. Beleza, pessoal? Bom, então na próxima aula a gente vai retomar um pouquinho o assunto do OAuth, mostrar mais um pouquinho do funcionamento, do fluxo, e a gente continua falando aí mais um pouquinho do OAuth 2.0. Agora que a gente já sabe a diferença de autenticação, autorização, e principalmente que o OAuth é muito mais voltado para autorização do que autenticação. Beleza? Até mais!